Havendo quórum, declaro aberta a 72ª sessão ordinária TRE-AP, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto a apreciação ata da 71ª sessão judiciária ordinária, perguntando se há algum óbice à aprovação. Não havendo, declaro aprovada. Nós já temos um processo que já houve início de julgamento e está já com manifestação do Ministério Público. Já conversamos com a doutora Sara, que já está a caminho, já está chegando. Então, ouvindo os colegas, nós vamos colocá-la em vista até que a representante do Ministério Público se faça presente. A petição civil 600.145, de 2024, relator é o juiz Normande Souza, está com vista para a juíza Paula Santos, o requerente é Palmira das Neves Bittencourt, o advogado é Paulo Roberto da Gama Jorge Melém, e requerido do Ministério Público. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu da ação e, no mérito, após o voto do juiz Normande Souza, julgando improcedente, pediu vista à juíza Paula Santos. Antecipou o voto o juiz Carlos Toca, acompanhando o relator. E aguardam o juiz Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Carmo Antônio. A doutora Paula Santos está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, a todos que se encontram nesse plenário, aos que nos acompanham na nossa rede social, boa tarde. Senhor presidente, eu pedi vista dos autos para melhor análise dos argumentos trazidos pelo representante legal da requerente, somente no que tange ao cabimento da presente demanda para o escopo a que se destina, qual seja a exclusão da requerente do Acórdão TRE Amapá 8072/2023, que julgou desaprovadas as contas da chapa para o cargo de senador, pelo qual requereu registro de candidatura como segunda suplente nas eleições de 2022. E ainda a suposta invalidade da procuração, constante no processo de prestação de contas, diante da ulterior renúncia à candidatura, a qual foi judicialmente homologada. Acerca do tema, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tal ação somente é admitida quando verificada a presença de dos seguintes vícios. O primeiro, a ausência ou nulidade da citação. Segundo, a existência de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional. Ocorre que, na espécie, não se verifica a existência de qualquer das irregularidades que poderiam ensejar a procedência da demanda nos termos propostos. Isso porque os argumentos que, em tese, poderiam ensejar a eventual exclusão da requerente às sanções impostas pelo acórdão questionado deveriam ter sido aventadas por meio de recurso próprio nos autos da prestação de contas, não sendo a via estreita da ação declaratória de nulidade o meio adequado. Não obstante, tese de invalidade da procuração também não merece acolhida, porquanto, em que pese ter a candidata renunciado à disputa eleitoral, deixou de proceder à revogação da procuração, que outorgava poderes aos representantes legal, que atuou em nome dos candidatos da chapa, durante o período de campanha e no processo de prestação de contas. Conforme se verifica no ID 506.0248, do processo de cumprimento de sentença 0601.090.35/2022, a procuração ela é datada de 1º de setembro de 2022. Todavia, a renúncia foi homologada somente em 22 de setembro de 2022, de modo que não houve a devida cautela da requerente em revogar os poderes outorgados, assim como em proceder à devida desistência da candidatura, proceder à devida prestação de contas do período anterior à desistência da candidatura, portanto, durante o qual participou da campanha pela chapa. Por fim, é oportuno destacar, como devidamente feito pelo relator, que todos os candidatos, ao protocolar o requerimento de registro de candidatura, o fazem cientes da obrigação de prestar contas a essa especializada, na medida em que, por imposição legal, os candidatos devem o RRC, com a declaração de ciência da determinação de prestar contas
mesmo nos casos de renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento de registro. Então, com essas considerações, eu acompanho integralmente o bem lançado voto do relator e voto pela improcedência da ação declaratória de nulidade. É como voto. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, ilustres advogados, todos presentes nessa sessão e virtualmente. Senhor presidente, eu tive o cuidado de analisar detidamente as alegações da requerente. Confesso, por haver certa familiaridade com os fatos e análise neste processo, uma vez que se relacionam aos mesmos fatos já apreciados por esta Corte no julgamento da prestação de conta 1090 de 2022 e registro de candidatura 729 de 2022, ambos os quais tive a oportunidade de julgar. Assim, eu peço todas as vênias ao eminente relator e a todos que o acompanharam e sinto-me confortável para divergir. Primeiramente, é importante consignar que, no bojo dos autos da prestação de contas 1090 de 2022, onde foram processadas as contas de campanha da requerente, então candidata ao cargo de segunda suplente, juntamente com o candidato titular ao cargo de senador, senhor Guaraci Batista Silveira Júnior, e primeiro suplente, senhor Otávio Oscar Facuri, esta Corte Regional, em 8 de fevereiro de 2024, acolheu parcialmente os embargos opostos pelo primeiro suplente, conferindo-lhe efeitos integrativos para afastar a eventual responsabilização solidária decorrente da prestação de contas apresentada por Guaraci Batista da Silveira Júnior, ante a ausência de comprovação de que o requerente participou efetivamente da gestão dos recursos considerados irregulares. Na ocasião, a requerente não opôs embargos, assim como fez o primeiro suplente, e por isso não teve oportunidade de ter sua responsabilidade pelas contas prestadas pelo titular eximidas, perdendo o benefício do entendimento firmado pela Corte à época. Há uma forte razão para isso. Contextualizo-a. Compulsando os autos de registro de candidatura da requerente, observa-se que a requerente protocolou pedido de renúncia em seu registro de candidatura ao cargo em 21 de setembro de 2022, o qual foi homologado no dia seguinte. Entretanto, a decisão pela renúncia foi fortemente questionada pelo senhor Guaraci Batista da Silveira Júnior, em agravo interposto no dia 25 de setembro de 2022, cujo arrazoado foi marcado por graves acusações da requerente quanto às razões de sua renúncia. O agravo regimental, sob a relatoria do emitido juiz Paulo Madeira, foi julgado em 11 de outubro de 22 e a unanimidade foi desprovido pelo tribunal. Meu voto, senhor presidente, eu vou dispensar a leitura, eu trago a emenda deste acórdão, o que foi proferido no agravo. O acordo transitou em julgado em 14 de outubro de 22. A partir da renúncia e da interposição do agravo, há evidente conflito de interesses e irremediável quebra de confiança entre Guaraci Batista Silveira Júnior, candidato à frente na gestão das contas da chapa, e a requerente, que havia renunciado sua candidatura. Tal fato, entendo, é motivo suficiente para se cogitar a invalidade dos efeitos da procuração anteriormente concedida e ortogada, cuja data da procuração assinada pela requerente e pelos demais integrantes da chapa consta em 1º de setembro de 22, antes da desavença, e que foi juntada nos autos da prestação de contas 1090 de 22 em 16 de março de 2023. Logo, muito tempo após o dissídio em questão e ao trânsito em julgado da decisão que homologou a renúncia de sua candidatura. Reforça a existência de conflito de interesse e da quebra de confiança o fato de que o gestor das contas foi o responsável pela contratação do escritório de advocacia. Daí explica-se que a prestação de contas correu à revelia da requerente, ou no mínimo, sem que seus interesses fossem resguardados. Portanto, é plenamente presumível que a requerente não tomou conhecimento do desenrolar do processo de prestação de contas, porquanto a procuração conjuntamente assinada pelos integrantes da chapa
nos autos não mais traduziu na defesa de seus interesses, ante evidente conflito de interesse entre os candidatos, e assim ferir invalidade ou inexistência de seu chamamento ao processo. Senhor presidente, a renúncia ao cargo de suplente da chapa majoritária, homologada pela Justiça Eleitoral, retira da renunciante o status de candidata. Nesse contexto, a renúncia homologada implica que a segunda suplente deixou formalmente a chapa antes da desaprovação das contas de campanha. Portanto, sua vinculação jurídica à candidatura cessou no momento da homologação da renúncia. A responsabilidade pela devolução dos recursos públicos de campanha é atribuída tão somente aos candidatos que efetivamente entregaram a chapa até a conclusão do processo eleitoral, ou seja, o candidato titular, senhor Guaraci Batista da Silveira Júnior, como decidiu o tribunal. Há de destacar que a citação não é obrigatória nos processos de prestação de contas eleitorais, como muito bem fundamentou o eminente relator. O que é exigido é a intimação para que o candidato ou partido seja notificado sobre as irregularidades e tenha a oportunidade de se manifestar, garantindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quando há possibilidade de uma decisão desfavorável, como aconteceu nos autos da prestação de contas, que resultou na aplicação de multa e sanções a requerente de forma solidária, embora com renúncia homologada pela Justiça, entendo, com a devida vênia aos que pensam de modo contrário, que essa intimação não poderia ser efetivada através dos advogados que se habilitaram nos autos com procuração com data anterior à renúncia de sua candidatura e ao conflito de interesse entre os candidatos outorgantes. Nessa situação, a intimação da requerente deveria ter sido pessoal, pois qualquer medida que afete diretamente os direitos políticos do candidato precisa estar respaldada pelo pleno exercício da defesa. A intimação por meio dos advogados, como aconteceu nos autos da prestação de contas, não pode ser considerada suficiente em face do conflito de interesse entre os candidatos outorgantes que constam na mesma procuração, exigindo-se assim, no presente caso e situação, a forma mais segura, que é a pessoal. O direito à ampla defesa e o contraditório, garantido pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, é essencial em qualquer processo, incluindo de natureza eleitoral. A segunda suplente ao cargo de senador da República alega que não teve conhecimento do processo de prestação de contas. Ora, se a segunda suplente não foi intimada pessoalmente para sanar as irregularidades apontadas no parecer técnico, por conta do histórico conflituoso entre os candidatos integrantes da chapa, sua inclusão na condenação para a devolução dos recursos públicos representa clara violação de direitos constitucionais. Posto isso, dividido do eminente relator, voto pela procedência da ação para conferir efeitos integrativos ao Acordo 8072 de 2023, prolatado nos autos da prestação de contas 1090 de 2022, afastar-se a responsabilidade pessoal da requerente pelas contas, posto que igualmente não participante de sua efetiva gestão. É como voto, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, advogados, eu ouvi atentamente o voto do juiz relator e adianto que eu acompanho, porém com os seguintes acréscimos. Trata-se de ação declaratória de nulidade, querela nulitatis insanabilis, com pedido de tutela de urgência ajuizada por Palmira das Neves Bittencourt, ex-candidata ao cargo de suplente de senador nas eleições gerais de 2022, contra o acórdão TRE-AP número 8072 de 2023, lavado nos autos da prestação de contas já referida, que julgou desaprovadas as contas de Guaraci Batista da Silveira Júnior, de Otávio Oscar Facuri e da requerente. Segundo ensina José Jairo Gomes, abro aspas, a querela nulitatis pressupõe, eu vou dispensar a leitura dessa questão daqui, já foi admitida a querela nulitatis aqui no caso, já houve juízo de admissibilidade. Na inicial, por diversas vezes, a autora repisa os seguintes argumentos. 1.
que apresentou pedido de renúncia de candidatura relativa ao cargo de segundo suplente senador. 2, que, por isso, não possui responsabilidade quanto à prestação de contas do titular da chapa e, nessa linha, deveria ser excluído do respectivo processo de prestação de contas. Além disso, 3, entende que, nos termos do inciso 1º do artigo 682 do Código Civil, houve automática revogação dos poderes outorgados aos advogados que constam na procuração juntada na prestação de contas. Ademais, 4, afirma que não foi citada nem intimada sobre o processo de contas do titular. Por fim, 5, aduz que deveria estar isenta da responsabilização solidária pelas contas, como ocorreu com o primeiro suplente, Otávio Facuri, que foi excluído da responsabilização solidária pelo tribunal. No tocante, não obstante, adianto que nenhum desses argumentos merece acolhimento. Sobre o tema, a resolução TSE número 23.607 de 2019 dispõe, artigo 45, parágrafo 3º. A candidata ou o candidato elaborará a prestação de contas que será encaminhada à autoridade judicial competente para o julgamento das contas, diretamente por ele e ela, no prazo estabelecido no artigo 49, abrangendo, se for o caso, o vice ou o suplente e todos aqueles que o tenham substituído em conformidade com os respectivos períodos de composição da chapa. Essa parte final é extremamente importante, ou seja, em relação a todos aqueles que tenham substituído em conformidade com os respectivos períodos de composição da chapa. Artigo 77. A decisão que julgar as contas da candidata ou do candidato às eleições majoritárias abrangerá as de vice e as de suplente, conforme o caso, ainda que substituídos. À luz desses dispositivos, conclui-se que, primeiro, a responsabilidade pela elaboração e apresentação da prestação de contas final da campanha é dos candidatos. 2. No caso dos cargos majoritários, a responsabilidade é do titular da chapa. 3. A prestação de contas do titular abrange o suplente e eventuais substituídos. 4. A decisão que julga as contas do candidato à eleição majoritária abrange as do suplente, mesmo que substituído. E 5. A única hipótese de o suplente, ainda que substituído, apresentar a prestação de contas de campanha separadamente é na hipótese de inércia do titular. Na hipótese sob exame, conforme consta nos autos da prestação de contas número 060-10-90-35 de 2022, o senhor Guaraci Batista da Silveira Júnior, titular da chapa, apresentou a prestação de contas tempestivamente, o que, à luz da norma de regência, abrange a prestação de contas da querelante, outrora suplente de senador, ainda que tenha renunciado. Sob essa constatação, portanto, rejeito a alegação de que o pedido de renúncia excluiu a responsabilidade da autora quanto ao ajuste contábil apresentado pelo titular da chapa, até porque, conforme a lures explicitado, a decisão que julga as contas abrange as daquele que figura como suplente, ainda que não faça mais parte da chapa, como se verifica no presente caso. Rejeito da mesma forma, a alegação de nulidade da citação, pois, se o titular da chapa apresentou as contas finais de campanha, as quais, repito, abrangem as contas do suplente, ainda que substituído, e não existe razão para que se proceda à citação da, à época, candidata a suplente, ora querelante. Aqui, verificada a ausência de nulidade de citação, ressalto que há fundamento suficiente para a improcedência do pedido formulado na inicial. No mais, a interpretação do inciso 1º do artigo 682 do Código Civil, feita pela parte autora, é indevida. Quando a norma fala em renúncia, é certo que não está se referindo à renúncia à candidatura, mas sim à renúncia daquele que recebeu poderes outorgados mediante determinado instrumento de mandato. Adicionalmente, ao lançar olhar sobre a procuração juntada no processo de prestação de contas, feito originário, verifico que consta poderes para, aspas, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sobretudo em relação às questões eleitorais e partidárias das eleições de 2022, em todos seus atos e instâncias, podendo ainda subestabelecer no todo e em parte os poderes que ora lhe são conferidos.
Sublinho que os poderes são para, abre aspas, as questões eleitorais e partidárias das eleições de 2022, fecho aspas, inclusive, por conseguinte, para a prestação de contas da campanha de 2022 apresentada pelo titular da chapa. Assim, não se pode falar em desconhecimento da parte autora. Também, conquanto conhecida integralmente a presente ação, não prospera a alegação de ausência de intimação, pois, diferentemente da citação, eventual vício de intimação não afeta a existência ou validade da relação processual em sentido estrito. Aqui cito precedentes do TSE nesse sentido. Por fim, da mesma forma, a alegada ausência de isonomia desta Corte Regional Eleitoral entre os suplentes e senador não afeta a existência ou validade da relação processual em sentido estrito. À época, ao acompanhar o juiz relator da prestação de contas eleitorais número 060109035 de 2022, fui também vencido e prevaleceu a tese de exclusão do senhor Otávio Oscar Facuri, igualmente suplente, de eventual responsabilização solidária decorrente da prestação de contas apresentada por Guaraci Batista da Silveira Júnior, titular. Todavia, diante daquela decisão, caberia à parte, pelos meios apropriados e naquele processo, a exemplo do proceder do senhor Otávio Oscar Facuri, discutir a responsabilização solidária pela eventual malversação de recursos públicos pelo titular da chapa de senador naquele pleito eleitoral, conforme se vê no Acórdão TRE-AP número 8264 de 2023. Nesse cenário, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. Ante o exposto e fiel a essas considerações, acompanho o relator para julgar improcedente o pedido. É como voto, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, ouvindo os votos, eu alinho-me mais ao voto proferido pelo próprio relator, a ele adiro. Eu também acompanho os votos precedentes, no sentido de julgar improcedente. Decisão, no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu da ação e, no mérito por maioria, julgou-a improcedente, vencido o juiz Rivaldo Valente, nos termos dos votos proferidos. Em julgamento, o recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura 600.343/2024, origem Macapá, relator juiz Normando de Souza, recorrente Gilvan Pinheiro Borges, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes e juízas Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Carmo Antônio. O relator está com a palavra. Excelência, eu não sei se tem um advogado com sustentação nesse caso aí? Tem, e ele vai fazer sustentação oral. O doutor Ercílio de Azevedo aqui. Então, é o relatório, né? Gilvan Pinheiro Borges apresentou o registro de candidatura ao cargo de prefeito pelo partido Avante, no município de Macapá, para essas eleições de 2024. Após a análise documental e demais requisitos do registro, o Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação pugnando pelo deferimento do pedido. Na sentença de tal requerimento, o magistrado de primeiro grau assim decidiu. A leitura do artigo 28, resolução 23.609, combinado com a súmula 50 do TSE, entende-se que a certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral abrange a inexistência de débitos decorrentes de multas eleitorais aplicadas em caráter definitivo, exceto quando estão com a exigibilidade suspensa ou em curso de execução, como no caso de parcelamento. Entretanto, na tramitação da execução fiscal das CDAs, aí são citados 2 números, ainda está pendente de resolução a legitimidade passiva do requerente. Apesar de sustentar que tais débitos são de responsabilidade do Diretório Municipal, o requerente está inscrito como corresponsável e o argumento deve ser analisado no âmbito daqueles autos. No que diz respeito ao objeto deste feito, até o momento, o requerente não regularizou sua situação fiscal ou obteve decisão judicial que afastasse sua responsabilidade pelas multas em execução fiscal número tal. Portanto, não é possível deferir o registro de candidatura, pois não comprovou a plena quitação eleitoral. Ante a ausência de quitação eleitoral, então, o juiz indeferiu o pedido. Em
Em oposição a essa decisão, o pretenso candidato interpôs o recurso, no qual alega basicamente que a emenda constitucional 133 de 2024 fulminou o título de crédito que é amparo para a execução fiscal, consectário inafastável. Não há que falar em falta de condições de elegibilidade ao candidato recorrente. Fechou aspas, essa foi a argumentação. Por esse motivo, pediu o provimento do seu registro. O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau apresentou contrarrazões onde afirma que a emenda constitucional não se estende para situações individuais, abrangendo somente as sanções impostas a partidos políticos e suas fundações, motivo pelo qual pugnou pelo improvimento. O MPE, atuante aqui nessa corte, na condição de fiscal da lei, se manifestou também pelo desprovimento do recurso, por entender que a discussão sobre prestação de contas não deve ser feita em sede de registro de candidatura, pois esse tipo processual somente é utilizado para aferir as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade dos requerentes. Esse é o relatório, Excelência. Com a palavra, o ilustre advogado para a sustentação oral. Boa tarde. Obrigado, senhor presidente. Eminente presidente desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, eminente juiz que compõe essa egrégia corte, eminente procuradora regional eleitoral, senhores advogados que acompanham a sessão, meus cumprimentos, servidores. Excelência, como bem relatado, trata-se de a questão posta do recurso eleitoral sobre a condição de elegibilidade do recorrente referente a 2 multas eleitorais. Acontece, senhor presidente, que essas multas estariam como objeto do processo de execução fiscal, número 06.067, dígito 77 de 2024, que possui como devedor principal as agremiações de diretório municipal de 7 partidos, que é o MDB, PROS, PDT, Cidadania, PTN, PSD e Solidariedade. E, subsidiariamente, corresponsáveis o recorrente e o cidadão Adilmar Veronese. Como é do conhecimento geral, eminentes magistrados, o Congresso Nacional Reformador promulgou a emenda constitucional 133, 133 de 2024, que, no decorrer, no entender do recorrente, fulmina o título de crédito proveniente das multas eleitorais. Isso porque a emenda assentou a imunidade dos partidos políticos às multas, às condenações aplicadas em processos judiciais, em trâmite, em execução ou transitada em julgado, que resulta no cancelamento das sanções, na extinção dos processos e no levantamento de inscrições e cadastros de dívida ativa, ou inadimplência que se aplica aos processos administrativos e judiciais, nos quais a decisão, inclusive de ação de execução e inscrição em cadastros da dívida ativa. Inclusive inadimplência, ainda que tenha ocorrido superior ao prazo de 5 anos. Portanto, deve-se levar em conta no processo específico do registro de candidatura. E aqui a legitimidade, Excelência, é secundária, senhores magistrados, uma vez que, se não existe título de crédito, não há que se falar em legitimidade, porque se os partidos, aos partidos, houve a imunidade e vamos dizer, a invalidade do título de crédito, não pode subsistir para o corresponsável, no caso aqui, do recorrente. A sentença objulgada, portanto, viola a não mais poder, eminentes magistrados, a emenda constitucional 133 de 2024, que expressamente diz da imunidade dos partidos políticos. E como bem disse o Ministério Público, apesar de oficiar pelo desprovimento, ele diz, não, mas foi só para os partidos. Ora, se é só para os partidos, e se os partidos são os devedores principais, e não existe
títulos de crédito para os partidos, com maior razão não existe para o corresponsável. É uma situação no mundo dos fatos, lógico e óbvio. Portanto, excelências, vejo que a jurisprudência firmada há tempos no egrégio TSE, que as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastam a inelegibilidade e podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a diplomação do candidato. Assim, por 3 motivos, eminentes magistrados, devem afastar a condição de elegibilidade referente às multas. Primeiro, pela completa inexistência no mundo dos fatos de um título de crédito. Isso é fato. Segundo, porque a promulgação foi em data anterior à decisão, ora objurgada, a respeitável sentença. Mas ainda que fosse posterior, para situações mais graves, que são de inelegibilidade, senhores magistrados, é afastada essa situação superveniente. Com maior razão, para uma situação de condição de elegibilidade, que Vossa Excelência bem sabe que é de menor gravidade. Mas, vamos ao terceiro ponto. As circunstâncias, então, fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura afastam essas causas de inelegibilidade. Com maior razão, devem afastar a condição de elegibilidade, por ter sido anterior à circunstância fática. Mas eu disse, ainda que fosse posterior. Esclareço outro sim, senhores magistrados, que naquele processo de execução fiscal que tramita na 2ª zona eleitoral, o recorrente protocolou a exceção de pré-executividade em virtude da mencionada promulgação da emenda constitucional e comunicou formalmente o douto juízo da 10ª zona, que é o juízo responsável pelo RCAND, né? E tanto isso é relevante, senhor presidente, que o Ministério Público, que oficia na 10ª zona, ele deferiu, o seu parecer foi pelo deferimento do registro de candidatura. Portanto, nessa linha de intelectiva, senhores magistrados, insistas que, na espécie, há circunstâncias peculiares, verdadeiramente excepcionais, que impactam no exame da condição de elegibilidade alusiva a esse pleito. Com a promulgação da emenda, repito, fulminou o título de crédito, que ampara a execução fiscal. Isso ocorreu anterior, como disse, à sentença. Logo, não há falar mais em multas eleitorais neste processo. Os partidos deixaram de ser devedores. E pela inexistência do título, a consequência lógica, senhor presidente, não há falar em falta de condição de elegibilidade para o candidato recorrente, Gilvan Borges. Por tudo exposto, com a promulgação da emenda constitucional, portanto, deixa de existir o título e, via de consequência, resta afastada a condição de elegibilidade impeditiva do registro de candidatura do recorrente. Nesses termos, pede conhecimento do recurso e provimento para deferir o registro da candidatura de Gilvan Pinheiro Borges. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Excelentíssimos julgadores, o Ministério Público refere os termos do parecer. Está novamente com a palavra o relator. Senhor presidente, eu já adianto que vou acolher os argumentos do nobre advogado, estou escrevendo isso aqui e passo a ler os principais trechos. O cerne da nossa demanda está na impossibilidade de obtenção da quitação eleitoral pelo recorrente, em razão de condenação ao pagamento de multas, sendo que esses débitos figuram como dívidas ativas decorrentes de execução fiscal, ora tramitando na 2ª zona eleitoral de Macapá. E Gilvan Borges está na condição de corresponsável pelas dívidas. Na sentença de 1º grau, o juiz balizou sua decisão em artigos da resolução 23.609, que é o artigo 28, que fala da quitação eleitoral, eu vou poupar a leitura, e da súmula TSE
número 50, que fala do pagamento pelo candidato, comprovação de parcelamento, que não é o caso de parcelamento. Também o MP, eu transcrevo aqui os artigos enumerados por ele, mas passando a súmula 41 e 51, eu entendo que a nossa decisão, a decisão que cumpre a este tribunal, tem que considerar o conceito de quitação eleitoral. E a doutrina de Valber Moura Agra diz o seguinte: a certidão de quitação eleitoral exigida pelo inciso 6 do artigo em intestília, como conceito, segundo solidificado entendimento jurisprudencial do TSE e disposto no parágrafo 2º do artigo 28 da Resolução 23.609, a reunião concomitante pelo candidato do gozo de todos os seus direitos políticos, da regularidade do exercício do voto, salvo quando facultativo, do entendimento a eventuais convocações da Justiça Eleitoral, da inexistência de multas aplicada pela Justiça Eleitoral e da regular prestação de contas de sua campanha eleitoral. Foi retirado do Manual Prático de Direito Eleitoral 2024. Observe que a inexistência de aplicação de multa eleitoral é requisito fundamental para que o interessado possa obter a certidão e, como tal documento, é de obrigatória apresentação no requerimento de registro de candidatura no momento de se debater a penalidade. E o momento, é o pedido de participação na eleição. Desta forma, eu afasto a incidência das súmulas 41 e 51 do TSE, primeiro por não se tratar de sanção de outro órgão do Judiciário ou Corte de Contas, e também porque aqui não se vai debater o mérito das contas, e sim a consequência da decisão do pedido de registro. Tanto assim que o TSE já deliberou em situações que avançam ao mérito da quitação de débitos de multas em registro de candidatura, motivo pelo qual não encontro óbice em analisar a aplicabilidade de legislação como causa de elisão de dívida. Repiso, não se trata de reavaliar se o partido foi regular ou não na sua prestação de contas, mas somente se essa dívida ainda é aplicável para impedir a quitação eleitoral, elemento fático do registro do recorrente. Trata-se de competência reflexa em razão do período eleitoral, que impõe a atração da análise dos fatos para o bojo dos presentes autos. Um exemplo clássico dessa competência reflexa é o das dissidências partidárias, que também tratam de matérias intrapartidárias, mas por sua influência direta no processo da eleição, esta sendo resolvida pela Justiça Eleitoral. Eu trago alguns julgados aqui do TSE, eu também creio que não faz necessária a leitura agora, mas está no voto. Avançando, resta avaliar se a emenda constitucional se aplica ao interesse do candidato em elidir sua dívida. A competência tributária do Estado é limitada para que não ofenda garantias constitucionais. Essa limitação pode ser feita por meio de isenções legislativas, como o caso da imunidade tributária. Eu trago também julgados do ministro Barroso, que ele foi relator, falando das imunidades, também penso que não é necessária a leitura. É o caso da emenda 133, que foi assim emendada. Impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para candidaturas de pessoas pretas e pardas, estabelece parâmetros e condições para a regularização e refinanciamento de débitos de partidos políticos e reforça a imunidade tributária dos partidos políticos conforme prevista na Constituição Federal. Ora, em nenhum momento o legislador se referiu à pessoa física, sendo a imunidade aplicada diretamente às agremiações partidárias, com a finalidade de impedir que débitos inviabilizem o funcionamento das agremiações políticas. Desta forma, a primeira impressão é de que a norma constitucional não se amoda ao caso do Gilvan Borges. Contudo, se faz mister verificar qual é a origem desse débito para poder solidificar essa conclusão. Isso porque, ao se aprofundar no teor do processo de execução, temos que a dívida realmente se trata de penalização a partido político, onde o recorrente figura como devedor solidário. O processo de execução fiscal tramita na segunda zona desde outubro de 2021 e, nesse momento, foi encaminhado à União para manifestar-se justamente sobre a aplicação dessa emenda constitucional naquelas dívidas. Os débitos estão citados aí,
tais, sendo que a petição aponta como devedores o PMDB, PROS, PDT, a todos que compunham, né? E Gilvan na condição de corresponsável também. Evidenciado está que o recorrente não é o principal devedor, sendo solidário na responsabilidade em razão de ter ocupado cargo de direção na agremiação. Nesse passo, se a penalidade de multa está extinta pela norma constitucional, não há que se falar em devedor corresponsável. Inexistindo a dívida para o principal, também se extingue para os demais. É o caso clássico do brocardo, o acessório acompanha o principal. Por todo o exposto, entendo que assiste razão ao recorrente pela inexistência da dívida, o que impediria de obter a certidão de quitação eleitoral. Assim, eu voto pelo provimento do recurso para reformar esta sentença da segunda zona e, não existindo outros óbitos, como atestado na informação cartorária, que eu cito aqui o ID, defiro o registro de candidatura de Gilvan Pinheiro Borges ao cargo de prefeito pelo partido Avante, no município de Macapá, para estas eleições de 2024. Assim que eu voto, Excelência. Juíza Paola Santos. Eu acompanho o relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu fiz um voto escrito aqui, eu vou proferir diante da importância dessa matéria que está em discussão nesse processo. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gilvan Pinheiro Borges contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura em razão da ausência de quitação eleitoral. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que protocolou exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal 67/2024, que tramita na 2ª Zona Eleitoral, em virtude da recente promulgação da emenda constitucional 133 de 2024. Sustenta que a multa registrada em seu cadastro na Justiça Eleitoral refere-se às supostas sanções cuja cobrança foi suspensa pela nova legislação em sede de execução fiscal, alegando que, com a promulgação da emenda constitucional 133 de 2024, a situação de sua quitação eleitoral foi alterada, uma vez que a referida emenda estabelece imunidade tributária aos partidos políticos e, consequentemente, a nulidade das sanções relacionadas a multas eleitorais que estavam em vigor anteriormente. Sustenta também que, com essa mudança, não há mais fundamento para considerar as multas como um impedimento à sua elegibilidade. O recorrente destaca que a decisão da 10ª Zona Eleitoral o considera corresponsável por 2 multas, mas que estas multas já não têm validade devido à promulgação da emenda constitucional. Assim, a condição de elegibilidade do candidato recorrente estaria, portanto, preservada. Por fim, argumentou que o Ministério Público oficiante na 10ª Zona Eleitoral de Macapá manifestou favoravelmente ao deferimento do registro de candidatura. Senhor presidente, passo a analisar os efeitos jurídicos e legais da emenda constitucional 133 de 2024, traz com aplicação a partir das eleições de 2024 e como eles podem ser aplicados no caso em questão. Pois bem, a emenda traz uma série de mudanças significativas que afetam as regras eleitorais e o financiamento das campanhas, e deve ser aplicada já nas eleições de 2024. Uma das principais disposições da emenda é a obrigatoriedade de que 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário sejam destinados às candidaturas de pessoas pretas e pardas. Isso se aplica às eleições de 2024, afetando diretamente o planejamento estratégico dos partidos para a alocação destes recursos. Além disso, a emenda também aborda a regularização de débitos de partidos políticos, estabelecendo condições para o refinanciamento de dívidas e reforçando a imunidade tributária dessas organizações, questão relativa a processos administrativos e judiciais em andamento. Contudo, é importante destacar que, enquanto algumas mudanças são de aplicação imediata, outras, como a exigência de compensação de recursos não aplicados em candidaturas de pessoas pretas e pardas, se estende a eleições futuras, começando em 2026.
No caso das multas e sanções decorrentes de processo de prestação de contas, a emenda determina que as sanções impostas aos partidos sejam canceladas, com extinção dos processos, independentemente de estarem em fase de execução ou transitadas em julgados. Essa anistia se estende também aos dirigentes partidários que foram condenados solidariamente com o partido, resultando no cancelamento da multa e da responsabilidade solidária atribuída a eles. Assim, a ausência de quitação eleitoral, ao qual foi a razão do indeferimento de seu registro, deve ser reconsiderada à luz deste novo contexto constitucional. Diante do exposto, é evidente que a situação do recorrente foi impactada pela nova ordem jurídica estabelecida pela Emenda Constitucional 133 de 2024, o que deve ser considerado para fins de análise de sua elegibilidade. A presunção de responsabilidade em relação à multa anterior não pode prevalecer em face da nova norma que suspendeu a validade da cobrança. Portanto, senhor presidente, acolho as razões recursais apresentadas por Gilvan Pinheiro Borges, voto pelo provimento do recurso para que seja deferido o registro de sua candidatura, reconhecendo a regularidade de sua situação eleitoral à luz da Emenda Constitucional 133, 2024. Por essas razões, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator. É como voto. Luiz Carlos Torque. Boa tarde, senhor presidente, a todas e todos, ao doutor Aquino em especial e a quem nos acompanha. Eu também acompanho inteiramente o voto muito bem lançado do relator, mencionando ainda o artigo 7º da emenda, é o caso de aplicação, a origem da dívida é partidária e a ele se aplica naturalmente a imunidade pelo princípio da congruência de efeito imediato e concreto. A burocracia não pode atrapalhar os princípios da democracia, que é o direito à participação do candidato que pleiteia o seu registro. Ainda que haja eventual dificuldade em razão da recente edição da emenda, ela é de agosto, é natural que haja alguma dificuldade aí da sua aplicação até a eventual emissão de certidão. Mas, repito, isso não pode atrapalhar o candidato que deve ser, que se dispõe ao pleito ainda nessa condição de dirigente partidário, que o partido tem dívida já tornando-se imune em face à emenda constitucional número 133. Por tais razões, eu acompanho inteiramente o voto do relator, dando provimento ao apelo. Juiz Anselmo Gonçalves. Assiste razão ao Ministério Público Eleitoral quando afirma que a emenda constitucional número 133 de 2024 não se estende para situações individuais, abrangendo somente as sanções impostas a partidos políticos e suas fundações. Só que há um equívoco do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau quando ele pugna pelo improvimento do recurso. O caso, como bem demonstrado pelo eminente relator, não é de uma situação individual, mas sim partidária. O Gilvan Pinheiro Borges, no caso, é só o quê? O corresponsável, o devedor, então, é a agremiação partidária. Então, não há nada a ser acrescentado ou mudado no bem lançado voto do eminente relator. Com essas razões, senhor presidente, eu acompanho o voto lançado pelo relator. Luísa Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, deu-lhe provimento nos termos dos votos proferidos. O acórdão está sendo publicado em sessão e o número dele é 8429. Em julgamento, o recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura 0600-233, origem Macapá, relator juiz Rivaldo Valente, recorrente Carlos Adriano Dias da Costa, e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza, Paola Santos e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Carlos Adriano Silva da Costa, em face da sentença da 10ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura movida pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, indeferiu-lhe o registro de candidatura ao cargo de vereador no município de Macapá. Suas razões recursais, argumento recorrente, em síntese, que o juízo não levou em consideração os efeitos da ação anulatória, querela nulitate 67/2024, a qual, por sua própria existência, concede condições mínimas para regular a candidatura do recorrente. Alega também que a mencionada ação anulatória encontra-se em sede de agravo interno, pelo qual pretende-se obter, pela apresentação de provas robustas, a imediata afastabilidade da anotação de inelegibilidade. Sustenta ainda que a certidão de crimes eleitorais expedidas através do site do TSE e juntada nos autos consta como negativa e que também encontra-se devidamente quite com a Justiça Eleitoral, pelo que restaria demonstrada a satisfação de todas as condições constitucionais e legais de registrabilidade e de elegibilidade. Ao final, pede o provimento do pedido a fim de que seja deferido o seu registro de candidatura. Em suas contrarrazões, argui o recorrido, em síntese, que a mera existência de processo em trâmite com vista a regularizar a situação do candidato não afasta os efeitos vigentes de condenação transitada em julgado e, por isso, o recorrente mantém-se inapto para ser candidato e receber votos, com base na existência de inelegibilidade prevista nas alíneas D e J do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, pugnando pelo desprovimento do apelo. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Excelências, reitera os termos da manifestação. Pode prosseguir, Excelência. Presentes pressupostos de admissibilidade, eu conheço do recurso, senhor presidente. Alguma objeção? Pode prosseguir, Excelência. Senhor presidente, eminente pare, adianto que a sentença recorrida não merece reparos. Resta dúvida recair sobre o recorrente as inelegibilidades previstas no artigo 1º, inciso 1º, letra D e J, e artigo 22, inciso 14 da Lei de Inelegibilidade, seja em consequência da procedência da ação de investigação judicial eleitoral, que declarou sua inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, seja em razão da procedência parcial da representação por captação ilícita de sufrágio, processo 1664 de 22, cujos acordos condenatórios em face do recorrido protado por esta Corte Eleitoral transitaram em julgado, respectivamente, nos dias 5 de fevereiro de 24 e 29 de janeiro de 24. Em razões das ações eleitorais em questão, versaram acerca de fatos ocorridos nas eleições gerais de 2022, as quais tiveram no primeiro turno a data de 2 de outubro de 22. É certeiro que o recorrente quer-se-á inelegível por, ao menos, até 2 de outubro de 2030. É importante destacar que o relator da ação anulatória, querela nulitate 67 de 2024, indeferiu o pedido de tutela para suspender os efeitos do acordo condenatório, mantendo assim a decisão impugnada. O fato de haver uma ação anulatória em trâmite não altera essa situação, pois a mera existência de um processo não suspende os efeitos de uma decisão judicial já transitada em julgado. Além disso, as certidões negativas apresentadas pelo recorrente, tanto de crimes eleitorais quanto de quitação eleitoral, não ajudam sua defesa. As ações que o tornaram inelegível têm natureza civil-eleitoral e não criminal, e a quitação eleitoral é apenas uma das condições de elegibilidade, não se relacionando com a inelegibilidade imposta. Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo não provimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Senhor presidente, eu complemento a manifestação do relator
em contribuição ao debate ao pleito do recurso, dizendo que o apelante, ele preliminarmente, ele requer o reconhecimento da aplicação do artigo 45 da Resolução 23373, dispondo que mesmo na hipótese de ter o registro indeferido, ele possa continuar fazendo campanha até o trânsito julgado da decisão que decide pelo registro de sua candidatura. Então, nesse ponto, em que pese o primeiro grau não ter analisado a matéria, eu penso que o artigo 45 da resolução já é muito claro, assim dispondo, não havendo, na minha interpretação, qualquer obstáculo enquanto não ocorreu o trânsito julgado da decisão judicial de indeferimento do registro da sua candidatura, ele possa participar do pleito. A par disso, eu acompanho inteiramente o voto do relator para negar provimento ao apelo, posto que ele está inelegível até e não havendo decisão judicial liminar na querela nulitatis, em contrário, ele está inelegível até 2030. Isso não alterou essa condição. Aí ele poderá ali na querela nulitatis ter outro cenário, mas por enquanto o cenário é que a decisão judicial de inelegibilidade ela está prevalecendo e não há nada em contrário em tal sentido. Por tais razões, continua sendo inelegível e, nesse sentido, o seu recurso não merece provimento. E eu, então, em voto de 7 laudas, acompanho o relator com esse pequeno acréscimo quanto a preliminar da possibilidade de continuar disputando o pleito. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juiz Normande Souza. Eu acompanho o relator e também o acréscimo feito pelo desembargador Torque, que eu acho relevante ele poder, enquanto não transita em julgado, né? Errado. Juíza Paula Santos. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Eu também acompanho. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito pelo mesmo quórum, negou-lhe provimento dos termos proferidos, dos votos proferidos. Acórdão 8430, publicado em sessão. Eu queria comunicar ao Ministério Público Eleitoral e também aos meus colegas e minhas colegas. Vocês devem se lembrar da nossa atleta amapaense, Uana, que participou agora das Paralimpíadas, inclusive obteve medalha de prata numa das modalidades. E esse Tribunal Regional Eleitoral, em certo momento, a patrocinou, não é isso? E agora há uma proposta que eu gostaria que os colegas avaliassem se há alguma objeção. Eu vou, possivelmente, se não houver discordância, nenhuma objeção, submeter uma resolução em que nós concederíamos a ela a condição de atleta paralímpica amapaense, o título de embaixadora da acessibilidade de inclusão da Justiça Eleitoral do Amapá. Então, gostaria que todos pensassem, nós já estamos fazendo uma minuta e, se não houver objeção, nós poderíamos submetê-la na próxima sessão. É apenas a comunicação para que todos nós pensemos sobre isso. Certo? Não havendo nenhum processo em mesa para julgamento, eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todas e todos os meus colegas, aqueles que nos assessoram e também o público presente aqui nesse auditório e também que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado. Recording stopped.